Você sabia que Jesus é o Verbo que se fez carne? O sentido do verbo na língua portuguesa é ação. E Jesus é a própria ação. Ação no sentido de olhar para o próximo. Ação no sentido de ajudar, curar, se preocupar com a dor daquele que perece. E no devocional de hoje, vamos buscar à luz da palavra o que Deus tem nos mostrado por meio da vida de Jesus aqui na terra, qual a verdadeira obra cristã a ser feita, em que um dos grandes sentidos da vida é sermos servos, agradarmos o coração de Deus, conforme o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, nos ensina. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Esta passagem faz parte das bem-aventuranças de Cristo, que é integrante do Sermão da Montanha. E Jesus, neste grande ensinamento, demonstra para os discípulos as necessidades não apenas físicas, mas também as necessidades espirituais do homem, e ressalta que, quando fazemos para o nosso semelhante, é o mesmo que estarmos fazendo para Deus. Todavia, muitos acham que estão servindo a Deus e fazendo a sua obra simplesmente por ir à igreja, ouvir a palavra, mas na verdade isto é importante, mas é apenas se servir dos próprios interesses e não alcança a ação necessária que Jesus verdadeiramente ensinou. Este tipo de visão de reino de Deus é incompleta. Jesus nos ensinou, na prática diária de seu ministério aqui na Terra, como devemos proceder na realização de sua obra e, se quisermos servi-lo, devemos servir ao necessitado, às pessoas carentes de toda sorte de assistência material e espiritual. Porém, vivemos em uma sociedade cada vez mais egocêntrica, e a psicologia explica que o egocentrismo significa eu no centro, só as minhas vontades, só existem as minhas dores e necessidades. Podemos dizer que o egoísmo é uma postura de vida destacada no mundo atual. E atrelado a isso, temos cada vez mais fatores que colaboram para nos tornarmos cativos de nós mesmos. E nos esquecemos que a vida não se esgota em nós, não somos um fim em nós mesmos. Digo isto porque está cada vez mais difícil observarmos quem se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro, ajuda ao necessitado, chora junto, tem uma palavra de bom ânimo e por aí vai. E a cada dia, o ser humano está ficando distante um do outro. Estamos cativos em um mundo de uma pessoa só, como disse Jesus, o amor de muitos se esfriaria. É claro que sabemos que existem muitas pessoas que fazem o bem, que promovem verdadeiramente a obra do Senhor, que investem no próximo, se preocupam com a dor alheia, são verbo, mas estamos muito distantes do ideal que Jesus deixou como ensinamento. E se nos atentarmos mais ao nosso redor, não precisamos ir muito longe. Dentro de casa, na mesa em frente à sua no trabalho, o amigo que anda ao teu lado. Há muitas pessoas que estão com fome, não só fome de comida, mas de uma palavra que alimenta o coração, alimento espiritual. E o que temos ofertado? Estão com sede, não só de água, mas também estão sedentos por fé e esperança. E o que temos ofertado? Doente, não só estão precisando de um remédio, mas também estão precisando de uma oração que é o melhor remédio para o nosso espírito. E o que temos ofertado? Prisão, no sentido de cativo de si mesmo, em depressão, esperando por ajuda, por uma palavra de restauração e esperança. E o que temos ofertado? Viajantes estrangeiros que estão cansados, precisando de um repouso, que vão para um lado e para outro e ainda não encontraram repouso. Estrangeiros porque uma palavra de conforto e direção em Cristo ainda a desconhecem. E o que temos ofertado para que se encontrem e passem a descansar no Senhor? Escutem o que a palavra de Deus tem nos alertado e ensinado.
Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Por isso, Senhor Jesus, que sejamos em Ti a palavra que leva o consolo, a mão que ajuda a levantar, que sejamos os instrumentos de fornecimento de alimento material e espiritual, que sejamos a oferta de oração a quem precisa de uma intercessão, que possamos olhar mais para os seus pequeninos, assim como também somos pequeninos e carecedores da sua misericórdia e graça, e o Senhor tem feito isso por nós. Tem nos dado abrigo, amor, palavra, instrução, saúde, condições materiais, tem feito tudo por nós, para que sejamos a ponte que alguém precisa para atravessar e enxergar a Tua face em nós. Que possamos realizar o verdadeiro serviço cristão, que sejamos menos palco e espetáculo e mais ação, mais parecidos com o Verbo da vida, o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, aquele que se despojou de suas vestes reais para se fazer carne e tudo sofrer por nós e nos dar a remissão de nossos pecados e salvação. E que nossa fé seja justificada pelas nossas obras, e que seja vivificada na ação do amor, da caridade, no exemplo que arrasta. Obrigado, Jesus, e que possamos nos lembrar de que enquanto cuidamos de seus pequeninos, estamos fazendo por Ti, estamos realizando a Sua boa obra viva, de fé viva, e o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Amém.